Gênesis 41 e o versículo de número 38. Gênesis 41, 38. Vamos ler o texto? Tá dobrado. Aleluia. Diz o seguinte: e disse Faraó. Quem disse? Era um homem importante. Fala assim, ó, muito importante. Então, Faraó, o homem que mandava no Egito, tinha o poder de prender e de soltar, tinha o poder de mandar matar ou de deixar ter vida. Tinha todo o poder e autoridade terrena, estava na mão de Faraó. E o texto vai dizer que Faraó disse aos seus servos: acharíamos um varão, alguma versão vai dizer um jovem, outra versão vai dizer um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. Meu pai, isso aqui é muito forte. Versículo de número 39 vai dizer: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente. Você está preparado para começar a ouvir boas coisas ao seu respeito a partir de hoje? Olha, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. É Faraó que está dizendo, irmão. E aí ele vai dizer: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. E aí versículo de número 41 vai dizer: disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E agora escute, no versículo de número 42, começa a revelação de Deus aqui, de algo muito profundo, que o Senhor alimentou no meu coração para falar com vocês. E o texto vai dizer o seguinte: tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. Então José ganhou um anel. E o texto vai dizer: e o fez vestir de vestes de linho fino. Segundo presente, qual foi? Vestes de linho fino. E o terceiro vai dizer: e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Escuta, olha para quem está do seu lado e diga: você está preparado para receber presentes de Deus aqui hoje? Deixa eu ver, ó, tô vendo alguém crendo aqui, ó. Tô vendo alguém crendo. Ó, eu estava vindo para cá, e aí, vocês vão ser compreensivos comigo aqui hoje, porque eu montei a mensagem, e aí, vindo para cá, parece que o Espírito Santo foi mudando algumas coisas, então eu vou começar de trás para frente. Só que aí tem um propósito, Leandro, porque se você entender e tomar posse do o quê, aí Deus vai te revelar o como. Agora escuta, a primeira coisa, porque é assim que é o modus operandi de Deus. Deus faz uma promessa, então Ele fala o quê, e depois Ele vai te ensinar o como. Então eu vou pregar o o quê, e eu quero que você venha comigo. Porque se você tomar posse do o quê, Deus vai te revelar o como. E não tem diabo nenhum, não tem problema algum, não tem inimigo nenhum que vai impedir você de receber os presentes que Deus os presentes que Deus já preparou para a sua vida. Pelo amor de Deus, comunidade do Amor Church, celebre nessa noite, porque você vai sair daqui não com o presente que o Ernesto te deu, mas você vai sair daqui com presentes divinos para a sua vida hoje. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Então diga comigo: hoje a minha fé, tem fé aí mesmo? Amém? Amém? Diga: hoje a minha fé me faz acreditar que diante dessa palavra eu sairei daqui com presentes de Deus para minha vida. Alguém aqui gosta de ganhar presente? Então faz barulho aqui de glória a Deus, porque o Senhor vai entregar presente. Senta aí, vamos, escute, banda, eu
queria que vocês ficassem comigo. Pode? Por favor, vamos lá, a gente vai junto. Em nome de Jesus, você está divertindo, verde a esperança, o povo diz, né? Então, vamos comigo. Escuta, versículo de número 42. Gente, é tão lindo a palavra. Porque eu já ministrei algumas vezes sobre Gênesis 41. Já peguei alguns textos aqui para explicar e falar de vários momentos, de várias coisas sobre o que nós aprendemos com a história de José. O José hebreu, não José do Egito, porque o José do Egito é o da novela, mas o José da Bíblia é o hebreu, ele não é o Egito. Ele foi para o Egito porque ele foi enviado para lá, mas ele é um hebreu. Agora escuta, José, você pode estudar a vida inteira de José, que você sempre vai estar aprendendo coisa nova, em nome de Jesus. Marção, pega aquele timbre que o Eliezer, Marcio, pegou semana passada, e vem comigo daquele mesmo jeito. Olha o que o texto vai falar. Olha, a Bíblia vai deixar claro 3 presentes que José ganha do homem mais poderoso do mundo, naquela ocasião. Faraó era um homem que tinha autoridade, tudo que ele falava o povo obedecia. Agora escuta, num momento muito singular da vida de José, ele ganha 3 presentes. Quantos presentes? Um anel, diga comigo, anel, roupas de linho e um colar dourado, um colar de ouro. Mas na Bíblia, Lorena, nada é em vão, nada na Bíblia está aqui por acaso. O faraó simplesmente não colocou essas coisas na mão de José, sobre a vida de José, sem um propósito. A Bíblia nos ensina em tudo. A Bíblia nos ensina, deixa eu só já abrir um parêntese aqui, para chegar talvez ao que eu ia falar lá no final para você. Faraó, ele abençoa, ele dá agora uma autoridade para a vida de José. E por que, pastor, o senhor está dizendo que eu também vou ganhar presentes de Deus aqui? Porque escuta, queridos, do mesmo jeito que Faraó, aleluia, deu autoridade para José, eu preciso dizer que veio um Jesus na terra, e ele disse em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, eu vos dou autoridade para você pisar sobre as serpentes, mal algum vai te acontecer. Eu te dou autoridade para você orar sobre as enfermidades, e ela vai embora. Escuta, vem comigo aqui. O primeiro presente que eu vejo que Faraó deu para José é o anel. A palavra hebraica aqui para anel seria tablar, que quer dizer o quê? Esse anel que chamava, talvez tenha uma versão um pouco mais antiga, que ela vai falar o anel de sinete, que quer dizer o quê? Era o selo, era a autoridade. Escuta, vocês vêm comigo, porque eu falei que eu vou começar do final para, de trás para frente. Então sempre no final da mensagem a gente pula, a gente celebra, a gente alegra. Então já vai fazendo isso desde o começo para você tomar posse dessa palavra. O texto aqui vai dizer que esse anel, entendendo o contexto da história, o que representava o anel do faraó, não era apenas para ficar bonito, não era apenas, escuta, existem pessoas hoje que vai para a internet, faz um cursinho de 3 dias, às vezes colocou até o vídeo rodar lá, nem assistiu a aula, mas aí ele ganha um diploma, e depois ele compra um anel, e aí ele quer fazer uma pressão, e dizer que esse anel estava representando alguma coisa, mas nessa época aqui não, nessa época o texto vai dizer que Faraó, ele tirou o anel do seu dedo, é o anel de selo, é o anel de autoridade, é o selo real, que escuta, quando naquela época esse anel servia para carimbar, porque não tinha papel como aquela época, como a época de hoje, não tinha impressora, acreditem, então era tudo por papiro, e aí tinha tipo que um material de cera, e alguma coisa era escrita, e aí vinha o rei, e o faraó, e colocava a marca do anel, e agora significava que o que estava escrito com selo, agora se torna uma autoridade. Deixa eu só já entrar no texto da palavra para você entender. Nós estamos falando de um homem que foi preso, nós estamos falando de um homem que foi injustiçado, nós estamos falando de um homem que estava sendo considerado como escravo. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus preparou um dia, Deus preparou uma hora, Deus preparou um tempo para dizer, eu vou tirar a humilhação para te colocar autoridade sobre a tua vida. Mas muito mais do que isso, vem comigo, Sedak, que eu preciso que você entenda. A Bíblia vai dizer que o que estava acontecendo aqui já era uma promessa de Deus. Então sabe que apresentando esse texto, sabe o
que representa esse anel? Chegou a hora de começar a viver o tempo da promessa de Deus para a sua vida. Não era apenas um anel, era a promessa que estava se cumprindo. Escuta, primeiro presente de Deus para a sua vida hoje, tem um anel chegando para a sua vida hoje. O tempo da promessa está chegando da história da sua vida. Eu vou falar de novo, o tempo da promessa. Primeiro presente de Deus, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Tem alguém recebendo, tem alguém acreditando. Chegou o tempo de viver a promessa. Diga comigo, quem possuía o anel, possuía autoridade. O anel significava que José passou agora a carregar a assinatura de Faraó. Você tem noção dessa importância? Você tem noção dessa importância? Traduzidos para os dias de hoje, seria o seguinte: imaginemos que o Denis, imagina, o homem trabalha com banco, é dono de um correspondente bancário, aí ele tem muito dinheiro. Irmão, um homem que cuida de 5 mulheres, 6 mulheres, 5 filhas e a esposa. Falei 5 mulheres, pessoal, meu Deus, 5 filhas e uma esposa. Agora esse homem tem muito dinheiro, mas aí ele vai lá no banco e fala assim: gerente, eu estou fazendo uma procuração, e essa procuração dá o direito para Ernesto Silva de Aguiar, portador do CPF 045 44. Ele agora tem autoridade para acessar a minha conta e fazer todas as transações possíveis. Glória a Deus, diga amém. Jogar tudo para a conta da SEDAC. Sabe o que está acontecendo? É simples porque a gente lê e parece que não tem nada, mas deixa eu te falar. Um dia atrás, esse homem estava preso. Um dia atrás, ele estava sendo esquecido. Um dia atrás, quando alguém olhava para ele, estava assim, ó, olha lá, ó, se deu mal. Tentou cantar a mulher de Potifar, e ele sabia que isso não era uma verdade. Mas no dia seguinte, quando chega o tempo do presente de Deus, eu vou falar de novo, quando chega o tempo do presente de Deus, Deus ele é capaz de fazer José acordar numa prisão, mas ele vai dormir lá no palácio. Deixa eu te falar, o presente de Deus, o anel significa, estou mudando a estação da sua vida. O anel está dizendo o seguinte: aonde tinha humilhação, agora vai ter autoridade. O anel está dizendo o seguinte: na casa de Potifar, você não teve nem direito de se defender, mas agora na fase do anel, todo mundo vai ter que te obedecer. Pelo amor de Deus, alguém toma posse dessa palavra. Está chegando o primeiro presente de Deus. Tem um anel de Deus para a história da sua vida. Escuta, quando um decreto era selado com o anel, era irreversível. Escuta, então agora quer dizer que José, ele recebe do homem mais importante do Egito, ele recebe uma autoridade, ele recebe o selo de autoridade. Vamos trazer para a aplicação pessoal do que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. Existe uma autoridade espiritual que já está sendo liberada para você, mas na verdade ela já foi liberada por Jesus. Eu só estou ativando ela em você. Deixa eu te falar, queridos, a partir de hoje você precisa entender. A gente fica assim: ai, pastor Ernesto, o inimigo está furioso comigo, pastor, o inimigo está tentando de todo lado. O que é isso, meu irmão? É o contrário, é o inimigo quem tem que falar: cuidado, ela chegou, cuidado, ele chegou, cuidado, não tem jeito, ele chegou, sabe por quê? Autoridade, você tem autoridade de Deus, você tem autoridade de Deus hoje. Escuta, nós ouvimos uma mensagem aqui hoje pelo apóstolo Eric. A filha dele estava passando um problema financeiro, falando: pastor, chegou, pai, chegou a hora de pagar o cartão do banco, eu não tenho dinheiro aqui, pai. Ele disse: escuta, Satanás, você não tem autoridade de tocar nas finanças. Se tem alguma coisa que você prendeu, eu te dou uma ordem para liberar. Ele saiu da aclimação e foi para casa. Minutos depois a filha ligou falando: papai, apareceu um dinheiro na minha conta. Escuta, a igreja do Senhor, deixa eu dizer uma coisa: tem uma autoridade de Deus sobre a tua vida, e você precisa usufruir dessa autoridade.
intercessores, por favor, levanta a mão aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele quer afetar as suas emoções. Pergunte por quê. Pouca gente falou, pergunte por quê. Porque se ele afeta as suas emoções, ele faz você deixar de acreditar nas coisas que Deus falou que você é. Escuta, é muita gente com complexo de inferioridade, é muita gente achando que não é nada. Escuta, você não é nada sem Deus, mas com Deus, deixa eu te falar, José não era nada, era um prisioneiro, mas chegou o dia do presente de Deus. E o que é o presente de Deus? É o dia do cumprimento da promessa, é o dia da profecia, é o dia do anel no dedo. Escuta, queridos, você tem autoridade de Deus na sua vida. Eu estou falando para gente que vai ter que chegar em casa hoje. Se eu estivesse, eu já estava em pé, eu já estava tomando posse. Vai chegar em casa hoje e vai começar a estender a mão dizendo: Satanás, esse não é o seu lugar, essa não é a sua casa. A depressão não vai invadir a minha casa, a escassez não vai invadir, a pornografia não vai invadir, o adultério não vai invadir, a cocaína, a droga não vai invadir. Você tem autoridade para expulsar isso. Você está recebendo um presente de Deus aí. Alguém pode levantar a mão para receber esse anel aí? Vamos pensar no texto. O texto vai dizer, isso deixa na tela por favor. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs em José. Escuta, o anel representava autoridade, sim ou sim? Sim ou sim, queridos? Então quer dizer que agora o faraó estava consciente. Imagina o Denis indo lá no banco, fazendo uma procuração e colocando autorização para o meu nome. Ele estava consciente. Mas dá para o Denis fazer isso para qualquer pessoa? Para mim dá, Denis. Amanhã a gente resolve isso então? Olha aqui, dava para fazer para qualquer pessoa? Não. Tem um segredo muito poderoso nisso aqui. Pergunte o que é. O faraó está confiando em José. O faraó está dando para ele autoridade. Está dizendo assim: escuta, nas minhas coisas você agora tem o poder sobre elas. Vamos trazer a aplicação pessoal para o texto de hoje, para a sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Estou colocando um anel no seu dedo. Olha para mim, olha para mim. Quando o Senhor começou a falar que eu ia ser pastor, eu falei: jamais. Meu negócio é bateria. Eu gosto de tocar bateria na igreja. E aí o Senhor começava a usar alguns pastores para dizer: olha, você vai ser um pregador da palavra. Eu falei: não sei nem ler direito. Já falei várias vezes aqui, num grupinho pequenininho, aqui na sala da escola dominical, mandava eu ler, eu gaguejava, eu ficava todo doido. Eu ia lavar o carro na casa do pastor, junto com o Maurício, que eu trabalhava de lavar carro. Ele dizia: olha, fica atento, porque nós vamos almoçar na casa do pastor. O Maurício, muito inteligente, muito estratégico, ele lavava o carro mais ou menos na hora do almoço, para já ganhar um almocinho, né, na hora. Aí ele falava: o pastor, toda vez que a gente vai almoçar, o pastor vai pedir você, vai orar antes do almoço. Fica preparado, porque você pode orar. E eu falei: o quê? Orar na frente do pastor? Como assim, gente? Como assim? Não tem jeito. Mas escuta, enquanto, Daiane, eu não estava confiando, no tempo em que eu não confiava nem em mim mesmo, Deus já estava deixando decretos: vai ser pastor. No dia 15, hoje é 15, né, ou 14? Então, no dia 15 de março de 2026, meu filho, hoje você não se vê capaz nem de fazer uma oração para almoçar, para agradecer. Mas eu já te vejo pastor de uma igreja em Uberlândia, em Santa Juliana, em Catalão, em Tananá. Eu já te vejo na frente de multidões. Eu já te vejo aconselhando famílias. Eu já te vejo, meu filho, dando direção. Eu já te vejo ativando pessoas, restaurando casamento. E escuta, o anel de Deus, aleluia, o anel que José recebeu era Deus dizendo: confio em você. Hoje Deus está dizendo: você não confia nem em você mesmo, mas eu confiei, eu coloquei o meu melhor sobre você, o Espírito Santo. Eu decidi morar aí dentro de você. Em nome de Jesus, Deus confiou em você. Deixa eu te falar, Deus confiou em você. Eu me lembro de um dia, Érica, que eu estava nos desafios, os meus dilemas pessoais, como todo mundo tem. Porque
afinal de contas, pastor é ser humano. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Você acredita que casa de pastor bagunça também? Tem que lavar a louça na hora que você não quer? Escuta, eu estava num dilema. Eu fui fazer um curso, juntamente acho que tinha uns 3 irmãos daqui. E aí quando nós terminamos o curso, encontrei a pastora do curso. Eu falei: pastora, ora por mim, porque tem hora que a gente passa por alguns desafios e eu deixo até de acreditar. Ela falou: meu filho, nunca vou esquecer disso. Ela falou: meu filho, Deus criou expectativas sobre você. Então vai lá, porque o Deus que criou expectativas sobre você, Ele confiou em você. É tão poderoso que Ele confiou tanto, que Ele disse assim, ó, tudo, coloca aí, Mateus 21, aleluia, 22, tudo que você pedir crendo, tudo que você pedir em meu nome, você vai receber. Deus criou, aleluia, expectativas sobre você. Deus colocou um anel na sua mão, sabe por quê? Porque Ele confia em você. O homem não confia, mas Deus confia. O homem não acredita, mas Deus acredita. O homem não gosta, mas Deus já assinou embaixo. É por isso que hoje, mesmo Ele sabendo, Ele trouxe essa palavra aqui para dizer: eu coloquei um anel no seu dedo porque eu confio. Ele está dizendo, é autoridade. Ora em nome de Jesus para você ver. O paralítico vai andar, o cego vai ver, o coxo será curado, a enfermidade vai embora. A pergunta é: o que você vai fazer com essa confiança que Deus depositou em você? O que você vai fazer com esse anel? Imagine, eu estou com a procuração do Denis agora. Posso pegar todo o dinheiro lá. E eu ainda, mesmo com autorização, eu estou passando fome. Mesmo com autorização, eu estou com as contas atrasadas. Mesmo com autorização, a conta está cheia e eu estou passando necessidade. Sabe o que está acontecendo, queridos? Deus está dizendo: eu já te entreguei o anel, eu já te entreguei a autoridade, eu já te dei legitimidade para governar ambientes e não ser governado por esses ambientes. Levanta a mão. Esse anel te dá autoridade para você governar ambientes. Não é o ambiente que vai te moldar. Eu sei que Paulo Vieira fala isso. O ambiente modela sim, mas se você entender quem você é, onde você chegar você muda o ambiente. Onde você chegar você altera o ambiente. E Abraão sabia disso. Por isso que quando ele teve que dividir com Ló, Ló falou: tio, você vai para onde? Ele disse: pode escolher você. É claro, irmão, que eu e você queria escolher um lugar melhor. Abraão falou: não, pode escolher você, porque o negócio não é o lugar, o negócio sou eu que carrego a bênção está sobre mim. Esse anel representa legitimidade para governar em ambientes, e Deus já te deu. E sabe por que Deus está falando isso com você hoje? Pergunte por quê. Porque talvez mesmo recebendo esse presente, você desprezou esse presente. Olha para mim, Fabiana, tenho certeza que você é muito mais inteligente que eu. Welder, eu tenho certeza que você é muito mais inteligente que eu. Larissa, eu tenho certeza que você é muito mais inteligente que eu. Acredito. Gilson, você lê muito mais rápido do que eu. Salve, eu acredito que você tem muito mais, expertise para pegar um texto e ler mais do que eu. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu não sei se vocês acreditam como eu acredito. Eu não sei se vocês usufruem da autoridade que Deus deu, da forma que eu usufruo. Porque eu estou falando de um rapaz que não tinha coragem nem de orar. Hoje, a gente foi almoçar. A filha, a Sara, tem 8 anos. Gente, qualquer hora que você pedir: Sara, ora por nós aí. Esses dias tinha uma irmã aqui da igreja, que ela tem uma loja. E a Sara está assim: papai, saiu da escola e falou assim: eu preciso ir lá na loja da irmã tal. Eu falei: por quê, filha? Porque eu tenho que ir lá orar por ela, abençoar a loja dela. Eu falei: do nada, filha? Ela falou: não, é porque Deus falou para eu ir lá orar por ela. Eu não estava sabendo de nada. Eu falei: então nós temos que ir lá. Aí nós fomos lá, a loja estava fechada. Ela falou: papai, então eu preciso orar por ela. Aí depois ela foi com a Ayla. Foi lá, né? Saiu da escola: mamãe, Deus falou para eu orar pela irmã tal. Aí esses dias ela orou. E agora eu recebo no meu WhatsApp: pastor, ora por nós. Ué, filha, o que aconteceu? É porque a loja está crescendo. Nós estamos alugando outra loja, maior do que o que era. Então deixa eu te falar, a minha filha
os meus filhos, e assim geralmente com os nossos filhos, eles vão acessar coisas muito mais rápido que nós. Eu estou liberando uma palavra profética. O que demorou por anos para você acessar, na vida dos seus filhos vão ser muito mais rápido. Mas chegou um dia que esse menino que não sabia orar, que tinha vergonha de orar, eu me lembro um dia que eu estava na casa do Abraão, da irmã Edina, que foi a família que me ganhou para Jesus. Abraão tinha 6 filhos e eles todos cristãos. Ele falou: vamos almoçar, aliás, final da tarde, vamos tomar um lanche. Aí todo mundo sentou perto da mesa. Vamos pedir o Ernesto para orar. Os meus amigos já tudo caíram na risada. O Ernesto vai orar, já caíram na risada. E aí a minha oração, muito poderosa, muito fervorosa, foi desse jeito que eu estou fazendo com vocês. Tinha a mesa, simplesmente: Senhor meu Deus, meu Pai. E o Abraão era muito zoeira, né? Ele olhou e falou assim: você está orando o que, Ernesto? Aí os meninos caíram na risada. Mas um dia Deus falou assim: meu filho, o telefone vai tocar. E na hora que o telefone tocar, não fuja da missão que eu estabeleci para você. Eu lembro um dia que eu estava num congresso lá no sindicato do bairro Minas Gerais. E aí eu estava lá, o pastor era muito usado por Deus, pastor Antônio Márcio. E aí ele é muito usado por Deus. E eu estava lá: irmão, sabe aquele dia que você quer que Deus fale com você na intimidade? Você fala: ai, Deus fala até meu nome. Eu estava lá até assim, ó. E aí a Ayla passou mal na hora do culto. Eu tive que levar a Ayla para casa, que a gente morava próximo. E aí ela já: agora estou melhor. Eu falei: você não importa de eu voltar para a igreja? Não. Ela: não, pode voltar, eu vou ficar deitado. Eu fui para o culto, estou lá. Eu falei: eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Aí fiquei lá, o pastor terminou de pregar. Eu falei: meu Deus, ele entregou o microfone para o pastor, saudoso pastor Guerino. Ele entregou o microfone. Eu falei: meu Deus, eu queria tanto que o senhor falasse comigo. Na hora que eu estava na multidão, no corredor, em pé, ele olhou, ele levantou o olho e ele desceu do púlpito. Ele já tinha entregado. Ele desceu do púlpito, entrou no meio do corredor, porque além de eu estar de pé no corredor, estava no meio. Ele entrou no meio do corredor, pegou no colarinho do meu blazer e falou assim: eu te escolhi, e o dia que eu abrir a porta, você vai precisar de coragem, porque eu vou te usar nessa cidade, porque você é um escolhido meu. Não diga não para o seu chamado, não diga não para a sua vocação, porque eu vou fazer do improvável uma voz profética nessa cidade. Esse dia foi o dia do meu anel, foi o dia do meu presente, e para você esse dia é hoje, esse dia é hoje. Ele está dizendo: o anel está sendo colocado. Meu Deus, deixa eu correr. A entrega desse anel hoje representa autoridade espiritual. Diga glória a Deus por isso. Autoridade familiar, liderança, influência. Tudo isso representava um anel na vida de José, e é o que está representando na sua vida hoje. Tem gente aqui, escuta, eu falo isso de uma forma muito espiritual, entendendo o que Deus está falando. Tem gente aqui que nasceu, você sabe, você nasceu para liderar. Deus já colocou a essência de líder em você, e parece que essas coisas ainda não aconteceu. Mas se prepare, porque no mundo espiritual Deus está abrindo as janelas do céu hoje. Deuteronômio 28 vai dizer que Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Tem pessoas aqui que já foram chamados para liderar. Esse anel estava dizendo para José: a prisão não é o seu lugar, você vai governar, liderar o Egito agora. Se prepare, porque Deus está dizendo: você foi chamado para liderar, e esse tempo está chegando na história da sua vida. Alguém que crê nessa palavra, diga glória a Deus e aplauda Jesus. Escuta, eu vou correr agora nos outros dois, amém? Vou falar mais rapidinho para a gente poder ir embora. Primeiro, ele ganhou o anel, diga comigo, o anel. A segunda coisa, ele
ganhou uma roupa de linho fino. Aqui, escuta, queridos, esse tecido era um tecido nobre no Egito. Quem usava roupa de linho fino eram os nobres. A gente lê, Luizinho, fica simples. É porque, Denis, a gente já sabe a história. Mas você tem noção que um presidiário agora vai vestir roupa de nobre? Deixa eu tentar melhorar. Talvez hoje você está na fase da C&A, da Renner, e aí Deus fala assim, ó, escuta, agora vai ser Ricardo Almeida. Eita glória. Brooksfield já passou dela. Escuta, a Aramis, ó que chique. As irmãs vai parar de ir lá no camelozinho e falar, e quanto que é essa? 99, divide em 3. Não, você vai comprar. Aí escuta, aí é tipo assim, ó, você chegar e receber uma bolsa da Hermes. Pastor, o que é isso? É marca de roupa, de cinto, ou de bolsa, cinto. Uma bolsinha da Hermes, a mais pequenininha, 28 mil, 23. É sobre dinheiro? Não. Eu só estou te dizendo que tem um ex-presidiário, vendido pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar. Agora, Deus colocou a roupa de nobre. Quem usava essa roupa era sacerdote. Escravo não usava. Mas agora José está colocando uma roupa de linho fino. É só para governante. Meu Deus, eu estou falando, eu estou todo arrepiado aqui. Tem gente que está vestindo roupa da humilhação. Tem gente que está vestindo roupa de vergonha. Tem gente que está vestindo, entenda o que eu estou dizendo? Escuta, parece que a sua roupa, ou seja, o momento que você está vivendo, alguém está dizendo derrota, fracasso, é fraquinho demais. Escuta, me permita aqui em nome de Jesus. Esses dias eu vi umas irmãs aqui da igreja, 2, foi numa formatura, imagina. Eu olhei e falei, Jesus, quem é? Aí dava até para cantar, quem é esse? E aí eu reconheci, porque os pais foram. Aí os pais estavam mais parecidos. Mas essas irmãs vieram com a roupona, Maila, toda chiquetosa, um vestidão e tal. Eu falei, Jesus, né? Você viu, Aline, umas coisas dessas? Você viu, Maria? Eu falei, gente. E aí tirou foto. Falei, nunca mandou foto nenhuma, gente. Agora está expondo. Escuta. Por quê? Porque lá na formatura é um lugar específico. É um evento específico que teoricamente a gente vai com um traje mais fino, mais social, sim ou sim. Esses dias eu fui na formatura da minha prima. Aí eu fui com um smoke, eu fui com uma gravatinha borboleta e tudo e tal. Por quê? Porque o ambiente pedia isso. Só que eu estava lembrando de uma coisa. Essa minha prima estava na segunda formatura dela. E nessa segunda, que foi dias atrás, foi em janeiro, salvo engano, eu falei, opa, estou na altura. Mandei um pisante, Denis, vernizado, bonitinho. Estava com um smoke, uma calça meio slim, e fui bonitão. Tal. Falei, ó, estou invocado. Mas aí eu lembrei que na outra formatura dela, a realidade não era essa. Pergunte por quê? Para quem já viu contar, a outra formatura dela foi a fase da caixa de papelão, que eu não tinha guarda-roupa, eu só tinha uma caixa de papelão. E eu me lembro, todo mundo estava de social, mas eu fui com a única camiseta. Eu nem tinha noção também dessas coisas, gente. Aí eu eu era ali uns adolescentes, uns 14 anos, eu acho. E aí eu fui com uma camiseta de cinza, escrita Jesus aqui na frente, e escrito Jesus no colarinho. Nada a ver. Nada a ver. Mas olha aqui, estou falando de José. Ele estava, escuta, era como se ele estivesse no meio de um povo, com a roupa de posto de gasolina, camiseta de vereador. Aí o que o rei faz? Espera aí, diante de tudo que você é, e diante do Deus que nós sabemos que você serve, agora você vai trocar de roupa. Eu fico imaginando, queridos, eu até queria, se tivesse mais um tempinho, eu ia pregar com uma roupinha bem
bagunçadinho aqui, sabe? E aí a minha ideia era o quê? Que no momento que eu fosse ministrando, vocês iam colocar uma camisa, iam colocar um blazer bonito. Sabe por quê? A gente lê e passa despercebido. Pergunte por quê? Porque a Bíblia não foi feita para ler. Toda vez que a gente ouve Deus falar, Deus falou com Josué para ler a palavra? Não, Deus falou para fazer o quê? Meditar. E aí eu fico parando. Aí, como a minha mente, Lindaura, é muito criativa, eu fico imaginando a cena. José, alguém doidinho para pegar a roupa, doidinho para ser o governador. Faraó fala: não, vai ser o hebreu. Mas ele é o que a esposa de Potifar caluniou. Não. Mas ele é cheio de Deus na vida. Mas ele é o que os irmãos dele vendeu. Não. Mas ele tem Deus na vida. Eu vi algo nele que eu não vi em ninguém. Ele tem algo que não tem em ninguém. Ele revelou o que ninguém conseguiu revelar. Ele resolve o problema que ninguém resolve. Ele faz o que ninguém faz. Deus capacita ele como não capacitou ninguém nesse governo. Escuta, a roupa é dele, a autoridade é dele. Se prepare, porque você carrega um Deus aí dentro de você. E por causa desse Deus que está aí dentro de você, a roupa vai ser trocada. A roupa da vergonha vai embora. A roupa da acusação vai embora. A roupa da dor vai embora. Está vindo uma roupa de honra. Existe honra de Deus para a história da sua vida. O segundo presente representa a honra. Quando ele coloca essa roupa, José está sendo honrado por Deus na frente dos homens do Egito. Escuta, a roupa de escravo, a roupa de prisioneiro foi trocada para uma roupa de governador. Diga comigo: prisioneiro, governador. Uma roupa define tudo. Ele estava, agora até então, escravo e prisioneiro, mas agora ele recebeu uma roupa de governador. Pergunte por quê? Porque esse presente representa honra, mas também representa mudança de identidade. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está te falando. Sabe o que representa essa roupa? Uma nova estação chegou. Sabe o que representa essa roupa? Uma honra pública. Sabe o que representa essa roupa? É que José saiu direto da prisão para o palácio. Eu vou falar de novo. Saiu direto da prisão para o palácio. Quando Deus muda a sua estação, Ele também muda a sua realidade. Mudou as vestes. Segundo presente que Deus está te entregando aqui: roupas novas, honra, mudança de identidade. Deus está te entregando um presente que vai representar uma nova estação de Deus para a história da sua vida. Eu estava orando hoje, eu falei: Senhor, não pede eu para dar meu blazer para ninguém não, Senhor. E você para de orar pedindo meu blazer. Porque teve um dia que teve um irmão aqui, eu usei o sapato pela segunda vez. Usei uma vez, depois vim de novo do culto segunda vez. Sapato novinho. E eu estou pregando aqui, daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo: tira esse sapato, tira esse sapato. Eu tirei o sapato e coloquei aqui. E tinha um irmão que já estava assim, olhando, falou: que sapato bonito do pastor. Meu Deus, como eu queria um sapato daquele, como eu queria. Aí daqui a pouco, e ele pediu esse sapato. E o que aconteceu? Eu coloquei o sapato aqui, eu falei: meu irmão, eu vou dar esse sapato para alguém. Ele gritou: eu falei: esse foi o primeiro. Então toma. Ele falou: pastor, eu estava orando, Deus me dá um sapato igual do pastor. Eu falei: será que você não orou do pastor? Então eu estou orando que eu não quero. Eu não quero dar esse blazer hoje. Mas escuta, imagine que, cadê seu filho? Está aí? Seu filho, Davi? Está aí, como é que ele chama? O Henrique? Nicolas está aí, o Nicolas. Cadê o Nicolas? Imagina, o Nicolas, eu estava olhando ele está com a camiseta. Daqui a pouco você vai vir para cá. Agora, a camiseta representa uma coisa. Agora, se eu ponho esse blazer nele, é outra coisa, é ou não é? Deixa eu te ajudar a lembrar. Isso para entender o que está acontecendo aqui. Eu trabalhava no Armazém Martins. E no Armazém Martins eu trabalhei no setor de devolução. Eu já disse isso aqui. Todo mundo que trabalhava lá ganhava R$489 na época. Representava a média de 4 salários, mais ou menos.
Mais ou menos isso. Então você faz a conversão para hoje. Só que eu ganhava 236. Então era a média de 2 salários, ou menos ainda. E aí o que aconteceu? E para aquele setor, todo mundo era obrigado a ir com a camiseta azul do Martins. Alguém já passou por essa fase? Alguém trabalhou? Camiseta azul do Martins e a logo do Martins aqui, meio que igual a Polo. Não podia ir sem uniforme, que não entrava. Mas aí o que aconteceu? Teve uma proposta, um recrutamento interno. Agora um recrutamento para o setor de TI. É um nível mais elevado. Sabe o que aconteceu? Passei. No Martins você tinha que ir com bota bico de ferro. Por medida de segurança, tem uma norma lá, você não pode. Mas quem trabalha na TI, não. Então escuta, quando eu passei no teste, eu fui o único que passou para o CPD, que na época, hoje é TI, mas na época chamava CPD. E aí agora o pessoal falou, você vai trabalhar agora 6 horas por dia e não 8. Você não deu glória mais forte, que não foi você que trocou de horário. E falou o seguinte, e agora, lá não tinha acesso à internet, mas você vai ter acesso à internet. E outra coisa, sabe aquela botina? Você não precisa de ir com ela mais. E outra coisa, você pode vir com qualquer roupa. Aí ele escuta, meu irmão, você quer ver um pobre ficar feliz, é de ficar distinguindo dos outros. Aí eu pobre agora falei, então não precisa da roupa azul? Eu chegava no Martins assim, ó, com a roupa, talvez era até mais feia, mas só porque não era de igual todo mundo. Era poucas, porque quem não ia de uniforme era só os gerentes, os diretores e o pessoal do TI. Então escuta, quando eu chegava lá, e aí na época eu comprei uma moto, ele falou, e você pode pôr a sua moto do lado de dentro, meu irmão. Essa foi a hora da honra, porque eu fui muito humilhado lá no outro serviço, porque alguém chegava assim e falava, nossa, mas o Solar Martins fez uma boa coisa, mandou 2 funcionários que ganhavam 489, para agora colocar um que ganha 236, você está trabalhando para 2, eu falei, está tudo certo, eu estou plantando, eu estou lançando semente, daqui a pouco vem a colheita. Aí fui, passei no teste, agora eu não preciso de camiseta do Martins, não preciso de tênis, ou de botina, peguei um tênis, uma calça palha, para ficar limpinho, para todo mundo ver que eu estava limpinho, coloquei uma camisa gola polo, e cheguei no Martins, passando só pela faixa de segurança. Sabe o que meus amigos falaram? Olha lá ele, olha lá, está se achando, olha lá. Escuta, ué, não precisa de uniforme mais não, fui aprovado. Não, eu não sou do departamento de devolução, agora eu sou do TI, olha a minha roupa, e tem internet lá, viu? Eu tenho internet. Sabe o que acontecendo? Alguém olhava e falava assim, rapaz, você viu tanto que ele agora está bem? Ele foi para o CPD. Olha o escravo com roupa de governador agora. Você está preparado para a nova estação de Deus para a sua vida? Você está preparado para as pessoas começarem a ver que Deus está mudando a realidade? Escuta, Ele está colocando uma roupa nova. Pelo amor de Deus, toma posse dessa palavra. Eu queria que se você tomasse posse dessa palavra. Ele te deu um anel, mas agora Ele está te colocando os vestes de linho fino, para dizer, te chamei para ser governador, te chamei para liderar. Pelo amor de Deus, alguém precisa manifestar uma reação para tomar posse dessa palavra. Deus está dizendo, está chegando o tempo de viver a estação do plano divino para a sua vida. Escuta, o último, vamos correr. O texto vai dizer que ele colocou um colar de ouro. Cadê o banner O interessante é que o pessoal da mídia fez esse colar e realmente é assim. Na época do Egito, eu já tive o privilégio de ir lá para o mundo dos árabes, Israel, já fui no Egito. O Egito é um lugar muito feio, mas para nobreza, não. O colar não era qualquer colar, era um colar grosso. Esse colar, traduzindo a palavra, quer dizer uma corrente, está dizendo um bracelete ou medalhões, como queiram. Mas escuta, esse colar tinha um significado. Pergunte qual? Pergunte qual? Reconhecimento público de mérito. Você está entendendo que alguém que foi preso injustamente agora tem um colar de reconhecimento ao público, de mérito? Alguém, quando via ele com aquele colar, era pouquíssimas pessoas, era o rei que tinha, escuta, e alguns da nobreza,
Agora, um ex-presidiário está usando um colar. É como se fosse uma medalha nacional. Era como se fosse uma honraria governamental. E agora escuta, aonde ele passa, alguém vê que ele está sendo honrado. Alguém vai olhar e vai falar assim: eu pensei que essa doença ia te matar. Você vai dizer: mas se tornou o maior testemunho da minha história. Eu pensei que a sua família ia ser uma frustração. Pois é, estou ensinando outras famílias. Alguém vai olhar para você e falar assim: escuta, mas você estava quebrado. Então, estou escrevendo um livro, como sair de uma cisterna e ir para um palácio. É o que está acontecendo na vida de José. E sabe o que é o bom dessa história? Pergunte qual é. É que Deus está dizendo que Ele te entregou esses 3 presentes na sua mão. Você está entendendo isso? Agora a gente tem um desafio para isso. A gente tem dificuldade para acreditar nisso. Porque aqui, nós estamos, Emerson, nós estamos aqui lendo e aprendendo os modos operantes do Senhor. Ele deu um anel para representar a autoridade. Ele colocou umas vestes novas de linho fino para representar identidade. Ele colocou um colar para colocar uma honra pública sobre José. E agora, por que às vezes o mesmo não acontece com a gente? Pergunta por quê? Aí eu vou começar a mensagem agora. Aí eu vou começar o primeiro tópico dessa mensagem. Porque essa é a fase final de José. E a gente é apaixonado pela fase final. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que não foi assim o tempo todo a vida de José. A vida de José, a partir do capítulo 37 da Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis, vai começar a contar, escuta, a história de José. E aí a história fala de sonho, diga comigo, sonho. Aí fala de processo e fala de governo. Tudo que eu falei agora é sobre o governo. Mas a questão é que tem as outras fases. E ninguém chega na fase do governo. Vou melhorar. Ninguém chega, Alexandra, na fase do anel. Ninguém chega na fase das vestes de linho fino. Ninguém chega nas vestes, na fase do colar de ouro, sem antes passar pela fase do sonho. Sem antes passar, escuta, pelos processos. E aí, o Senhor me inspirou na tarde desse dia para escrever algumas coisas aqui para você hoje em nome de Jesus. Quem quer, diga eu quero. Eu vou te ajudar hoje. Eu vou te ajudar hoje. Sabe por quê, queridos? E aí, eu quero que você entenda. E por que muitos desses presentes parece que não estão surtindo efeito na nossa vida? Porque a primeira fase antes do presente é o sonho. Escuta, a Bíblia vai falar que Deus trouxe uma revelação para José. Pega essa chave. Todo destino começa por uma revelação. Todo destino começa por uma revelação divina. Estou aqui hoje, sabe por quê? Porque quando eu era menino, o Senhor trouxe uma revelação divina para a minha vida. E sabe qual que é o desafio hoje? A gente faz coisas pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelas nossas mágoas, pelas nossas raivas, mas a gente não está fazendo pela revelação. É só você parar e pensar. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão que foi por revelação? Tem gente que já estava aqui e já não está mais, sabe por quê? Saiu por um destino que não foi por revelação divina. Foi por revelação das emoções, foi por revelação pessoal, foi por o desejo da carne, ou um ego que estava sendo alimentado. Escuta, e aí hoje, Deus te trouxe aqui, porque Ele está interessado em te entregar os presentes, amém? Quem quer esses presentes em nome de Jesus? Só que o mesmo Deus do presente é o Deus da revelação. Por várias vezes eu pensei em pedir você para ficar de pé para tomar posse da palavra, mas agora muito mais ainda. Deixa eu te falar uma coisa. José teve uma revelação divina. Escuta, eu sei que a gente quer o presente do anel, eu sei que a gente quer o presente das roupas novas, eu sei que a gente quer o colar, mas eu preciso dizer para você, Deus está interessado primeiro em te trazer revelações.
revelações. Tem que começar pelas revelações. É Deus que revela. Escuta, eu quero que você tome posse. José, aqui, escuta, 3 fases da vida de José. Porque se tem 3 presentes, tem 3 fases. A primeira fase é a fase dos 17. Que é isso, pastor? 17 anos. Em 17 anos ele recebia sonhos de Deus. Aos 17 anos ele recebia revelação de Deus. Aí eu preciso lembrar com vocês, por favor, coloca Jeremias 33:3, por favor. Com 17 anos ele começa a ter revelações divinas. E olha o que diz. E essa revelação divina, você está preparado para viver um tempo de revelação divina para a sua vida? Eu vou falar de novo. Eu sei que o anel a gente gosta, eu sei que a roupa nova a gente gosta, o colar a gente gosta, mas deixa eu te falar, você precisa ser apaixonado pela revelação divina. Deixa eu entender, te explicar o que as pessoas estão querendo. A gente quer muita promessa, mas não quer o sonho, a revelação daquele que dá a promessa. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, clama a mim. Sabe o que o profeta está dizendo? Tem revelação escondida em Deus, tem segredo que estão depositados em Deus. O Senhor tem interesse de te mostrar, te dar sonhos e visões. Clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas, o que, gente? Grandes e firmes que você ainda não sabe. Na revelação Deus mostra o que você não sabe. Na revelação Deus te apresenta o que você ainda não viu. Na revelação Ele vai te mostrar o teu propósito. Escute, aos 17 anos ele está recebendo sonho. Escuta, Deus, em nome de Jesus, Deus, Ele ainda planta visões nos corações de pessoas comuns. A primeira fase de José é que Deus entrega visão. Eu vou falar de novo. Deus entrega visão para José. E aí, escuta, nós estamos alimentados por um viés capitalista. A gente briga para conquistar as coisas. Eu estou cuidando pela misericórdia e bondade do Senhor. Eu estou mentoreando algum grupo de empresários aqui de Uberlândia, pelo projeto da minha empresa. E aí, escuta, o que nós temos ensinado mais para eles. Escuta, queridos, vocês estão trabalhando, correndo atrás de necessidade, mas a Bíblia vai dizer é que o Senhor que supre as nossas necessidades, e você só trabalha pela necessidade. E aí não dá certo, porque quando você trabalha pela necessidade, você está querendo o quê? Assumir o papel de Deus na sua vida. Deixa Ele cuidar da sua necessidade. Ué, pastor, e o que eu vou fazer então? Começa a viver por propósito, começa a viver por revelação. Pergunta para Deus por que Ele te deu essa habilidade. Pergunta para Deus por que Ele abriu essa porta. Ele vai te dar revelações espirituais, e você vai prosperar nessa profissão, nesse trabalho, nessa função que Ele te deu. Pelo amor de Deus, chegou a época de viver Jeremias 33:3. Eu vou começar a buscar de Deus revelações, porque Ele vai te dar, aleluia, aquilo que ninguém sabe. Ele vai te dar coisas grandes, coisas grandes. Não é palavra de coach, é palavra divina. Na revelação Ele te dá coisas grandes. A minha tristeza é que eu vejo muita gente com chamado divino, muita gente com unção de Deus, muita gente escolhido por Deus, mas não anda por revelação. Não anda por revelação. Anda por, não gostei, você ficou olhando para mim diferente, não gostei de você. Aí eu estou andando pelo quê? Pelo mal olhado. Sua mãe falava isso para você? Meu filho, vamos benzer, porque tem muito mal olhado. Aí você fica agindo pelo mal olhado. Escuta, deixa eu te falar. José teve irmão invejoso, mas ele teve revelação divina. José teve irmão maldoso, mas ele teve revelação divina. José foi caluniado, mas ele teve revelação divina. José foi injustiçado, mas ele teve revelação divina. Deixa eu te falar uma coisa, aleluia. Há quem diga, você precisa estudar. Há quem diga, você precisa fazer curso. Tem mesmo, mas num desses cursos eles falam assim, você precisa mudar, porque quando você mudar, as pessoas mudam. Quando você mudar, o mundo muda. Mentira, mentira, o mundo não vai mudar. Vai continuar sendo cruel, vai continuar sendo infiel, vai continuar sendo ingrato. Mas quem tem revelação divina não anda pela atitude do homem, ele anda pela atitude de Deus. E na atitude de Deus, aleluia, no sonho de Deus, tem um dia agendado para colocar o anel
anel na sua mão. Tem um dia agendado para você vestir uma nova veste. Tem um dia agendado para você colocar um colar. Diga comigo, José andava por revelações divinas. Sabe por que ele conseguiu? Escuta, porque o primeiro passo, sonho. Segundo, processo. Terceiro, governo. Diga comigo, sonho, processo e governo. Então escuta, o primeiro passo de José é o sonho, é a revelação. Porque se você começa sem revelação, dá tudo errado. Porque se você começa sem revelação, no trajeto, porque inevitavelmente, antes do governo tem um processo, sim ou sim? Antes da promessa, antes do anel tem um processo. E se você começa sem revelação, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir no processo. E aí, eu queria fazer uma forma figurativa aqui. Moisés, você pode subir aqui? Faz favor. Por favor, vem aqui, Moisés. Cadê o filho do Davi? Vem aqui, Davi. Filho do Davi, o Nicolas. É porque o Henrique é o menorzinho. O Nicolas, vem aqui, por favor. Vem aqui, Moisés, Nicolas. Eu vou precisar de mais um. Deixa eu ver. O filho do Carlos, vem aqui. Eu não esqueci o seu nome, é Gabriel? Vem cá. Eita, isso é uma humilhação. Fica aqui. Você fica aqui. Cadê o filho do Carlos? Ele pode vir ou ele está com vergonha? Perdão, filho do Flávio. Vem cá, por favor. Sabe qual que é o nosso problema? Olha aqui, isso, garotão. Tem cara de corintiano, mas é flamenguista, né? É flamenguista. Ai, Jesus, pus um flamenguista aqui. A gente troca. Olha aqui, escuta, sabe qual que é o nosso problema? A nossa força para chegar na fase do governo está desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente, olha o nosso desejo de conquistar. Olha o nosso desejo de vencer. Olha o nosso desejo, sabe, de colocar o anel, de colocar roupa. Olha o nosso desejo de colocar o colar. Olha o nosso desejo de ser governador. Está aqui, ó. Olha o tamanho do desejo. Olha o tamanho. Olha a humilhação. Mas sabe qual que é o nosso problema? Com todo respeito a vocês, porque é a questão da idade de vocês. Mas olha aqui, ó, a nossa força de sonho. Olha a nossa capacidade de revelação divina. Está desse tamanhozinho aqui, ó. Aí sem revelação divina, sabe o que acontece com o processo? Fica bem menor. Olha aqui a nossa capacidade do processo. Quantos anos, filhão? 12 aninhos. Então não é que você é fraquinho, é só que você tem 12 anos, tá bom? Mas você é forte, forte e corajoso. Inclusive eu vi você abrindo um joguinho ali, que o Augusto tem aquele joguinho, eu também tenho. Eu estava batendo recorde, feliz da vida, com 199 mil. Você me mostrou com 255. E aí eu de pirraça eu fui correndo, bati 256 ontem. Passei, mas não fala que você fez mais. Mas olha aqui, ó, se a revelação é fraca, a capacidade do processo também é fraca. Deixa eu te falar uma coisa. Você que já participou do processo de integração da comunidade da Hammer Church, eu conto a jornada que eu passei até me tornar pastor dessa igreja. E aí eu falo de quantas profecias Deus falou comigo. Quantas vezes Deus falou? Então eu estou aqui por uma revelação divina. Aí preste atenção, olha aqui para mim, olha para mim. Aí quando a gente abriu a igreja, através de uma revelação divina, sonhos, que eu desenhei a igreja no papel. Escuta, a revelação divina. Com 3 meses que nós abrimos a igreja, sabe o que aconteceu? Aconteceu o processo. Fechar a igreja. Por quê? Pandemia. 3 meses de igreja. Nós não tinha câmera, nós não tinha dinheiro, nós não tinha nem o nome das pessoas, que agora que a gente estava conhecendo as pessoas. E aí? Se a revelação é fraca, sabe o que eu ia fazer? Meu Deus, e agora? Eu estou errado, eu não podia abrir essa igreja. Ai, eu vou voltar para a assembleia. Agora eu tenho vergonha, eu vou sair, vou desfiar. Deixa eu te falar, é assim que acontece. Se você não caminha para ter revelação, você não vai ter força para o processo que inevitavelmente você tem que passar. Eu me lembro quando eu abri a minha loja, 2010, dia 20 de maio de 2010, abri a loja, Radassa Modas, a loja Besta Mulher Cristã, todo empolgadão. Sabe o que aconteceu? Uma vizinha do lado, que virando a Floriana ali, ela foi lá e colocou uma placa enorme. Agora nós também mexemos com moda evangélica. Processo, provação. Mas quem começa por revelação, não paralisa pela intervenção.
Olha para mim, igreja, quantos aqui eu já sei, vejo, Deus tem projeto para você, mas você parou de andar por revelação, você fica andando por opinião alheia. Escuta, todo rebelde e todo machucado, ele tem uma característica peculiar. Pergunte qual é? Pão de opinião. Fabiana, você tem um funcionário lá, não tem? Já precisou de mandar um ruim embora? O que o ruim faz quando manda embora? Ele fica ligando para os que ficou. Falou, ó, não fica aí não, hein? Essa empresa aí, ó, não quer nada com nada. É assim ou não é? E depois ainda vai arrumar um outro serviço, liga para o outro falando assim, ó, olha, eu estou aqui na empresa, nossa, aqui é tão diferente. É ou não é? E aí sabe o que acontece? Tem muita gente que para de andar por revelação e sai de onde não era para sair. Por quê? Porque o nível de revelação está baixo. Mas o Deus que quer pôr um anel na sua mão, o Deus que quer trocar suas vestes, e o Deus que quer te dar um colar de honra, Ele vai trazer uma revelação divina para você. Você não vai viver mais por revelação do homem, mas você vai viver pela revelação divina. Se eu não estou enganado, Efésios, fica aí ainda um pouquinho, tudo bem? Para a gente pregar junto? Fica aí um pouquinho. Efésios capítulo de número 1, se eu não estou enganado. O versículo 17 e 18. Eu acho que na versão Miniveri, que tem uma fala. Deixa eu ver, 17, põe 17. Ora, pronto, olha aqui Paulo Holanda, é esse, acho que é isso mesmo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria. E de o que, gente? Olha o que Paulo está orando. Eu estou orando para que o Pai dê a vocês o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, por meio do pleno conhecimento. Ele já sabe o seu futuro, Ele só quer que você investiga com Ele como vai ser, que se você buscar, Ele te apresenta. Só que a gente está correndo demais, a gente está fazendo tantas coisas, afinal de contas, para estar por dentro de tudo, é muito desafiador. E aí é tanto Reels que a gente tem que assistir, não é? É tantas coisas que a gente tem que responder, é tanta mensagem no WhatsApp. Eu troquei o número do meu telefone, porque estava uma loucura meu telefone. Eu falei, gente, eu já não estou dando conta de atender. Troquei o número do telefone, pensei, vou resolver o problema. Não adiantou, é tanta coisa. E aí sabe o que acontece? Olha lá, ó. Escuta, Paulo está orando assim, ó, eu estou pedindo ao nosso Pai que vocês, escutem, que vocês busquem sabedoria e o espírito da sabedoria de revelação por meio do pleno conhecimento dEle. Escuta, Deus já tem um plano para a sua vida. Se você só buscar nele, Ele vai te dar os passos, a direção. Não, vamos lá, escuta, não precisa nem das pessoas conhecerem você aqui, mas o Deus que você serve, o Deus que você ora, Ele conhece. E aí hoje Ele está falando Jeremias 33:3 para mim e para você. Busca a mim e eu vou te revelar coisas grandiosas. Escuta, a partir de hoje vamos viver por revelação. Pastor, eu não sei, sabe qual que é um problema nosso? Aí eu vou orar para ver o que Deus quer para mim. Aí Deus não fala nada. Se Deus não falou nada, não decide nada. Mas numa geração de ansiosos, como que a gente não vai decidir? Eu quero fazer. Mas aí Deus está falando com você. Esta noite é uma noite especial. Me pergunte por quê? Porque Deus vai te capacitar. Amigo do Rodrigo, vem aqui. Por favor, amigo do Rodrigo, é você mesmo que eu esqueci seu nome. Corre aqui rapidão. Hoje, põe o versículo 18 de Efésios, só porque a gente não leu ele, né? Olha o que diz no 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Eu estou profetizando que a partir de hoje, o seu nível de revelação, que era assim, vai ser assim. Vai, fica de lá. Deus abençoe. Passou essa fase. Nós vamos andar com a revelação assim, ó. Pergunte por quê?
Porque se você não anda por revelação, você não dá conta dos processos. Já teve dias aqui nessa igreja que a gente falou, meu Deus, e agora? Eu dobrava o joelho e falava, Senhor, antes de abrir a igreja, a gente gastou todo o dinheiro que tinha, vendi meus 2 carros, financiei o carro, né? E coloquei dinheiro tudo na igreja. Os irmãos já tinham gastado tudo, e o Senhor colocou eu quase na caverna de Adulão, que colocou alguns desgostosos, endividados, depressivos do meu lado. Eu olhava para um e falava, pastor, eu dobrei o joelho um dia e falei, Senhor, eu não estou aqui para desistir, eu estou aqui para viver a revelação do Senhor sobre a minha vida. O Senhor mandou, eu estou no lugar que o Senhor está, eu estou no lugar que o Senhor mandou eu estar, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, só que está faltando as cadeiras da igreja. Quem anda com revelação, ele anda dependendo de Deus, não dependendo dos homens. Ah, pastor, mas Deus usou Faraó. Porque quando Deus manda, até o inimigo tem que obedecer para te honrar. Lembra da história da irmãzinha? A irmãzinha disse que estava orando, pedindo a Deus, que ela estava passando uma necessidade. Ela ligou na rádio, e aí o que acontece? Ela ligou na rádio e pediu, pastor, ora por mim, que eu estou passando uma necessidade, eu não tenho nem cesta básica, não tem nem o básico aqui em casa. Aí uma pessoa maldosa, que não era crente, ouviu a ligação, foi lá no mercado, fez uma compra boa, mandou o pessoal entregar na casa dela, falou assim, quando ela perguntar quem entregou, vocês falam que foi o diabo que entregou. E a irmãzinha lá orando, e aí daqui a pouco bateu na porta dela, moça, senhora, é do supermercado, a gente vai entregar a sua encomenda. Ela sabia que ela não tinha feito encomenda nenhuma, e aí eles entregaram, colocaram a cesta. Ela, moça, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele falou, mas espera aí, a senhora não vai perguntar quem é que deu não? Ela falou, não precisa saber não, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, porque Deus manda. Em nome de Jesus, você precisa andar por revelação. Pastor, como que eu sei? É só você parar e fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo que eu fico ligando para ele, de vez em quando mando um WhatsApp para ele, eu falo, mano, e aí, o que Deus está falando com você hoje? E aí, através do devocional que a gente faz, o que eu leio, eu compartilho com ele, o que ele lê, às vezes ele compartilha comigo, e às vezes a gente fala, mano, escuta, olha esse texto aqui, cara, Deus está falando no meu coração isso. E ele fala o que Deus está falando com ele, a gente começa a trocar. Sabe o que a gente está falando? Nós estamos andando por revelação. Talvez você está andando pelo seu sentimento, e o sentimento do homem é enganoso. As emoções, elas são oscilosas. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. E aí, a segunda fase, eu já estou encerrando, a gente já vai embora. Deus primeiro dá uma visão, depois Deus permite o processo, e depois Ele libera a autoridade. Só que não adianta, seu desejo pela autoridade está desse tamanho, se a sua capacidade para o processo está desse tamanho. Mas hoje Deus vai te dar a revelação divina. E deixa eu te pedir um favor, vem cá, Oséias isso, você mesmo, vem cá, é você mesmo, Oséias, em nome de Jesus. Nicolas, Deus te abençoe, porque agora vamos mudar de fase. Olha aí, gente, mas eu estou bem servido aqui. Olha o Oséias, fica no meio aqui. Esse é o maior presente que Deus está te dando aqui hoje. Revelação divina, que te fortalece no processo, que libera a autoridade de Deus para a sua vida. Agora, preste atenção. E eu encerro, vamos ficar de pé que eu já vou encerrar de verdade. Na Bíblia, muita coisa vai ser associada em 3. Muita coisa está atribuído a 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Manhã, tarde e noite. 3 presentes ele ganhou: anel, roupa e colar. Mas aqui, escute,
E a vida de José, ela é, se você for estudar, ela é dividida em 3 fases. A fase de recebendo o sonho, a fase de viver o processo, mas a fase de governar o Egito que Deus prometeu para ele. Agora olha que maravilhoso. Fase de só sonhar, 17. Fase da tribulação, fase do poço, da humilhação e da perseguição, a fase do processo. Pergunte quantos anos? Pressão. Aqui é a fase da pressão. Pergunte quantos anos? Acredite, 13. 13 é pressão, irmão. 13 é prova. Mas olha aqui, 17 anos sonhando, 13 anos passando num processo. Eu acho que é Gênesis 50, versículo 26 ou 51. Sabe com quantos anos Moisés morreu? Olha lá, isso, eu estou bom de Bíblia, hein, gente? Nossa, pai. José morreu com a idade de, preste atenção, 17 mais 13, quantos? Olha o 3 entrando de novo, 3 décadas. E com 30 anos, é algo, Leandro, muito profético. Pergunte por quê? Porque Jesus começou o ministério aos 30 anos. José começa aos 30 anos. Até aqui, sonho, desejo não acontece. Ai meu Deus, mas escuta, 17 anos. Aqui, poço, prisão, injustiça, calúnia, 13 anos. Agora, de 30 para 110, quantos anos deu? A conta rapidinho, 80. É isso, né? 30 para 110, quanto tempo? Você está preparado? 17 mais 13. Sem anel, sem vestes de linho fino, aleluia, sem o colar de ouro por 30 anos. 80 anos com anel, 80 anos com as vestes de linho fino, 80 anos com o colar de ouro. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo da sua bênção nem se compara com o período da prova que você está passando. O tempo da bênção vai prevalecer muito mais. Pastor, eu estou nesse processo, se prepare, porque hoje Deus está entregando os presentes dele aqui para a história da sua vida. E eu queria que os intercessores viessem aqui, que nós vamos orar. Vocês podem ficar só mais um pouquinho aqui, em nome de Jesus. A gente vai estar junto aqui. E eu queria orar com você. Eu não sei, escute, queridos. Eu não sei qual que é o cenário que você está inserido, mas hoje eu preciso dizer, trazendo uma aplicação pessoal desse texto para você. Chegou a hora de você acessar a autoridade que o Senhor tem para a sua vida. Chegou a hora de você viver, colocar as vestes que vai estabelecer realmente a identidade que Deus tem para você. E chegou a hora que o Senhor está trazendo uma honra para a sua vida. Escuta, esses três presentes de Deus para você, aleluia, nesta noite, Deus está te liberando autoridade, Deus está te dando uma identidade, e Deus está te trazendo reconhecimento. Deus não atrasa na sua promessa. Ele estava te preparando para você sustentar a sua promessa. Está chegando, receba de Deus esse presente hoje. É um anel no seu dedo, é umas vestes de linho fino, é um colar de ouro. Deus preparou você para esse tempo. Deus não atrasou o tempo da promessa, Ele só estava te preparando para você sustentar. E nós vamos orar agora. Pastor Jefferson, se prepara para você orar por nós. Escute, diga comigo, a break. Tem que torcer a boca. A break. Sabia que esse aí era o grito que os egípcios estavam gritando? Porque a Bíblia está dizendo que agora Faraó colocou José no segundo carro mais importante do Egito. E aí quando José passava, ele estava gritando:
Abrec. Sabe o que significa? Honra ao nosso novo governador. Curvem-se ao nosso novo governador. Eu fico pensando nas pessoas que humilharam ele. Eu fico pensando na esposa de Potifar. Eu fico pensando no próprio Potifar. Escuta, às vezes olhou ele, viu ele sendo injustiçado. Mas deixa eu te falar. Diga comigo: anel, vestes e colar. Essa é a nova fase da sua vida hoje. Porque até hoje você viveu a fase do poço, da escravidão e da prisão. Mas os vales serviram para formar o caráter necessário para você suportar esse anel, para você suportar essas vestes, para você suportar agora este reconhecimento, essa honra. Quem não suporta o processo não recebe o anel. Quem troca, escuta, Deus troca as roupas de prisão para colocar roupa de governador em algumas pessoas hoje. Em nome de Jesus, você está recebendo um presente de Deus hoje. Você está recebendo um presente de Deus hoje. Aleluia, você vai ser um homem ou mulher de revelação. Escuta, você vai ser um homem ou mulher que vai suportar processos. Você é um homem ou uma mulher que vai viver um tempo de governo, um tempo de autoridade sobre a tua vida. Deus está tirando o tempo da vergonha. Deus está tirando o tempo da humilhação. Deus está colocando sobre você dupla honra. Deus está tirando você desse poço, José. Deus está tirando você dessa escravidão, José, dessa humilhação. Chegou a hora da profecia se cumprir. Quantos entendem essa palavra? Quantos estão recebendo esse presente da parte de Deus aqui? Eu queria que você desse um glória a Deus mais alto. Quantos estão recebendo esse presente de Deus aqui? E aí eu encerro com a última frase. A história de José me ensina algo. Pergunte o que? Deus transforma plataformas de processos em plataformas de governos. O que alguém estava pensando deu errado, porque foi para o poço, foi para a prisão, foi para a injustiça. Mas escuta, mas enquanto os homens, porque tudo isso, diga comigo: poço, escravidão e prisão. Tudo isso, quem que lançou sobre a vida de José? Os homens. Foi o irmão de José que colocou ele lá no poço. Foi o irmão de José que vendeu ele para Potifar, para ser escravo. Foi Potifar que colocou ele na prisão. Mas o que eles não sabiam é que o que os homens têm é só poço, escravidão e prisão. São coisas que os homens têm. Se a sua esperança está no homem, é exatamente isso. Uma vez eu lembro que eu estava pastoreando uma igreja. Uma pessoa chegou em mim, um obreiro da igreja: pastor, é porque é o seguinte, eu tenho que conversar com o senhor, porque eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, e hoje o senhor é meu pastor aqui. Então se eu não falar com o senhor, nada vai acontecer. Não é com o senhor que eu tenho que falar? Eu falei: se você acredita que eu que te chamei para a obra, você fala comigo. Agora, se você acredita que é Deus que te chamou, você fala com Ele. Eu exerci vários cargos na igreja, mas nunca pedi nada. Foi só Deus trazendo a revelação. Porque o que eu tenho é Deus quem me deu, não o homem que me deu. Porque o homem tem poço, diga comigo: poço, escravidão e prisão. Mas fica tranquilo, porque enquanto os homens têm poço, escravidão e prisão, Deus tem anel, roupa de linho e um colar dourado. É tão interessante, eu fico pensando, Leandro, a questão é que às vezes a gente deixa os anéis, a gente deixa as vestes de linho, a gente deixa o colar de ouro. Sabe por quê? Para ficar paralisado no poço, preso na escravidão, preso lá na prisão injustamente. Mas hoje está vivendo, você vai viver um novo tempo. Vai viver um novo tempo. Quem precisa entrar na fase do anel, das vestes e do colar, ou seja, quem precisa viver o dia da promessa, eu queria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar. E não culpa o diabo, não.
Foi o diabo, pastor. Não, não foi ele. Foi você que deixou de buscar a Ele. Você que deixou de buscar a revelação. Tem gente que está vindo aqui, e eu sei que você já orou outra vez. Eu sei que você já veio. Mas Deus está dizendo que hoje chegou o tempo do presente de Deus chegar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Isso chega mais para frente aqui, em nome de Jesus. E eu vou pedir vocês três para estender a mão para a igreja. Os intercessores vão orar. Vocês domingo do pastor Ernesto. Vocês não fazem ideia. Às vezes um desespero. Hoje eu estou cortando, graças a Deus eu cortei o açúcar, né? Mas quando eu comia açúcar, eu descia comer um chocolate, alguma coisa. É uma batalha, mas deixa eu te falar. O Deus que me trouxe a revelação, Ele me deu força para suportar o processo. E é o que está acontecendo com você hoje. Porque aqui tem homens e mulheres que Deus sonhou com você. Deus te deu sonhos e revelações. E você vai viver. O medo não vai parar você mais. Você não vai ser escravo do medo. Porque se o passado deu errado, falou de um tempo. Mas o tempo da bênção vai ser muito maior do que o tempo da provação. Você entende isso em nome de Jesus? Nós vamos fazer um coral. Você vai pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. E nós vamos cantar: eu não sou mais escravo do medo. Sabe? E tem medo. A verdade é que você não nasceu com medo. São as pessoas que colocam medo na gente. Porque às vezes a gente pensa coisas grandes demais. A gente quer fazer algumas coisas e alguém não tem a mesma visão. E não queira que as pessoas tenham a visão que Deus deu para você. E às vezes o medo paralisa a gente. A primeira igreja que eu pastoreei aqui, quando a Ana Lúcia falaram o meu nome lá na escala, pastor Ernesto Silva de Aguiar, quando eu desci na rampa, alguém falou: você é doido, você vai para aquela igreja? Eles falaram assim: minha irmã, eu não tenho coragem. Eu falei: é por isso que Deus não te chamou. Ele chamou eu. Porque eu sei que eu não tenho todas as capacidades, mas eu tenho uma coragem. E essa coragem me carrega. Tem gente que fala: pastor, o senhor canta? Não, eu sou muito mais corajoso do que cantor. Eu fui fechar um negócio esse dia, eu falei: amigo, não tem dinheiro, mas eu tenho uma coragem que você não faz ideia o tanto. E deixa eu te falar, só que isso é uma virtude. Porque segundo está escrito em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. Pare de preocupar com o que os outros vão pensar e faça o que Deus já te mostrou em revelação. Estava falando com meu filho Augusto, estava passando por um processo na escola, quase um bullying. E eu falei: filho, não preocupa com o que as pessoas vão pensar de você. Porque se eu depender do aplauso alheio, eu falei, se eu dependesse da opinião das pessoas, a SEDAC não existiria hoje. Mas nós vamos vencer esse medo. O medo não governa você hoje. A partir de hoje você vai viver por revelação. E se prepare, porque Deus vai te dar cada revelação. Esses dias eu ministrei para os nossos líderes da igreja, e se tornou até uma aula da minha mentoria. Alguém falou: Ernesto, como? Onde você tirou isso? Revelação. Você está preparado para ver essas revelações? Eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar sobre esse texto, sim ou sim? Mas já ouviu desse jeito? Não, né? Não, sabe por quê? Revelação. E Deus todo dia tem uma revelação para te dar. E nós vamos viver por revelação e não por medo. Em nome de Jesus, amém? Vamos cantar em nome de Jesus? 1, 2, declare: eu não sou mais escravo do medo. Estão ouvindo isso? Em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não
sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou. Se não for pedir muito, levanta a mão dessa pessoa com muito carinho aí. Vai, cante de novo, todo mundo junto. Eu não sou mais escravo do medo. É isso, deixa o diabo ver isso. Você declarando: eu sou filho de Deus. De Deus. Cante, cante. Oh, e eu não sou mais escravo do medo. É isso. Oh, de Deus. Abriu o mar, canta. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar. Declare bem alto: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Só os filhos de Deus soltam um grito de glória e aplauda Jesus essa noite. Diga comigo: anel de ouro, vestes de linho e um colar dourado. Diga comigo: autoridade, identidade e reconhecimento. Você está preparado para esse tempo na sua vida? Eu quero tomar posse, Felipe, dessa palavra para a minha vida também. Um tempo de autoridade, um tempo em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Autoridade, identidade e reconhecimento. Seja bem-vindo à nova estação de Deus para a sua vida. Se você crê, aplauda Jesus.